Por que o veganismo para você, para Sheila Minari? Tá. Então, assim, eu sempre fui vegetariana, eu nunca comi carnes, os meus pais são vegetarianos, então eu já fui criada vegetariana, mas sempre foi uma questão tranquila para mim, no sentido de que, para mim, acho que, como desde sempre, né, eu nunca vi carne como comida, assim, sempre foi, tipo, um pedacinho de um animalzinho, então sempre me deu um pouco de agonia a ideia de comer carne. E aí, beleza, só que eu comia ovos, comia laticínios, os derivados todos. E aí, depois que eu me formei e tal, comecei a trabalhar muito com isso, porque eu era vegetariana, então eu acabava atendendo muitos vegetarianos e veganos, e aí você vai se deparando, né, com muitos questionamentos e tudo, começa a ver muitos documentários, mas aí o que virou a chave mais, assim, foi quando eu comecei a estudar muito a fundo, que foi quando eu comecei a fazer mestrado na área. Aí fiz mestrado, depois doutorado, e assim, aí tem que ler 500 mil artigos, e aí, quanto mais eu estudava, mais eu via que, tipo, nada fazia sentido do consumo de laticínios e ovos, e assim, eu já não estava muito feliz com, enfim, todas as questões ambientais, éticas. Eu sempre gostei muito de bichinho, tinha bichinho em casa, assim, e aí isso foi me dando uma certa agonia. Tipo, eu gostava muito de queijo, nunca tive muito apego com ovo, mas eu gostava muito de queijo. Eu sou italiana, nasci na Itália, então tudo tem queijo na face da terra. E aí, só que toda vez que eu comia, eu comecei a me sentir meio mal, porque eu lembrava dos vídeos dos bezerrinhos sendo arrancada a força da vaquinha, e a vaquinha chorando, e aí eu ficava mal com isso. Aí isso começou a mexer muito. Então, acho que a questão da transição do vegetarianismo para o veganismo foi mais emocional mesmo, assim, do apego com os animais e de entender que é uma indústria tão cruel quanto, ou talvez mais cruel do que a indústria da carne. E aí eu não queria. É só uma sensação assim de não quero ser parte disso, assim. Então, por mais que seja gostoso e maravilhoso, e sei lá, eu consigo muito bem ficar sem. E aí isso tem uns 4 anos, assim. Foi um processo. A transição foi leve, foi nesse sentido que eu falei, né? Eu não comprava, parei de comprar tudo, mas eventualmente eu estava em algum evento, alguma casa de alguém, e ainda comia alguma coisa com queijo. Aí isso começou a psicologicamente me fazer meio mal nesse sentido, de tipo, não sei para que eu tô fazendo isso. Aí um dia eu só parei, assim. Aí tem mais ou menos uns 4 anos isso. E você, que interessante a sua história em relação aos seus pais. Você nunca comeu, nunca ingeriu uma carne ao longo da Não, sua história, nem da sua carne. vida, nada? Não, zero. Quando era criança, você não comia em casa, mas aí você ia nas festinhas de colégio, de amigos, tinha e você nunca pegou. Não, e eu era a estranha, né? Porque hoje em dia é super comum ter crianças vegetarianas, tem escolas vegetarianas, aqui em Brasília, pelo menos, mas quando eu era criança não era comum, assim, eu estudei em escola pública até a quarta série, que agora acho que é o quinto ano, e depois em outra escola, né? E aí tinha até o lanche da escola e tudo, que era às vezes tinha coisa com carne, às vezes não, eu tenho memórias, assim, eu muito pequena, e eu lembro de já ter consciência, tipo, não, isso aqui tem carne, carne eu não como. E eu ficava de boa com isso, assim, não tinha nenhum problema de não comer. Era uma coisa que, sei lá, um comparativo que eu vou fazer, né? É igual você pegar uma pessoa e oferecer carne de cachorro. Eu acho que a maioria das pessoas ia olhar e ia ficar meio com um nojinho de comer carne de cachorro ou com agonia. Porque não é uma coisa que está presente na realidade da pessoa, por mais que tenha pessoas que comem no mundo, né? E aí a mesma coisa, assim, para mim nunca teve uma relação assim de tipo, isso é um alimento. Então eu não me lembro de nenhum momento da vida ter sofrido com isso, com o fato de não comer carne, ou ter tido vontade de comer carne. Sei lá, sempre foi meio uma coisa que não faz parte da realidade. Aí eu ficava tranquila com isso. Que incrível, Sheila, que incrível.